Bom dia, Ibabe. Bom dia, Ibabe que está aqui. Bom dia, Ibabe que está aí. Deus abençoe você onde e quando você estiver. A Bíblia Sagrada diz que devemos tributar glória somente a Deus. Mas também diz que devemos honrar aqueles e aquelas que são dignos de honra. E nós separamos estes instantes da nossa celebração dessa manhã para honrar alguns irmãos e suas famílias de modo muito especial. Então eu quero convidar todos os nossos presbíteros e presbíteras e toda a nossa equipe ministerial, seus cônjuges que aqui estiverem, para que se acheguem aqui comigo para esse momento de celebração e gratidão a Deus. Por favor, pessoal, eu já chamei. Na última assembleia da nossa igreja, em maio, dia 19 de maio, nós promovemos a eleição de presbíteros e presbíteras e também tivemos naquela ocasião o encerramento do mandato de alguns dos nossos presbíteros que serviram conosco na nossa governança, na nossa comunidade, durante muitos e muitos anos, e queremos honrá-los, agradecer a Deus por suas vidas, manifestar a nossa gratidão a eles e às suas famílias também. Se você não está muito familiarizado, a governança da Ibabe é realizada com 3 instâncias bem fundamentais. A primeira delas é a Assembleia da Igreja. E participam da Assembleia todos os que são membros da igreja. Logo abaixo da Assembleia nós temos o nosso presbitério, que é o nosso conselho de governo, os presbíteros e presbíteras. E depois abaixo temos a equipe ministerial, os pastores, ministros, ministras, pastoras, que coordenam todo o trabalho da nossa comunidade. O presbitério é o nosso fórum de governança, mas é também um fórum de discernimento, de sabedoria, de intercessão, de apoio pastoral. E nós queremos então dar boas-vindas aos novos, os que chegam, presbíteros novos e presbíteras, por favor. Quem chega? Mari, Roberas, Juninho, Edilene e Canai. Pode vir aqui vocês, aqui à frente, vocês que estão chegando. Fiquem aqui, por gentileza. Bem-vindos ao nosso presbitério, mas o presente não é para vocês não, vocês só estão começando. Mas também eu quero chamar especialmente aqui o João Alexandre Fabócio, o Elias Fauro, o Celso Chaves, que encerraram seus mandatos e a sua atividade no presbitério. Agora vocês vêm mais para cá, John. Você nunca esteve aqui assim, né? Mas hoje é seu dia. Faur, Celso Chaves, deveria estar conosco o Wagner Mioto, mas por questão de enfermidade não está entre nós. E também o pastor Samuel Xavier, que foi o nosso decano, servindo entre nós durante muitos anos. Acabei de falar com o pastor Samuel, ele completa em outubro 89 anos e está nos acompanhando ao vivo. Um beijo, pastor Samuel, irmã Irene, que Deus os acompanhe, os abençoe também. E eu tenho em mãos uma placa que nós vamos entregar aos que estão de saída, expressando a nossa gratidão a eles e suas famílias. E eu quero ler para que você saiba o que dissemos a eles, e quero fazer essa homenagem muito pessoal e particular. Os homens de Deus, eles não são heróis, eles são santos, né? E os heróis são populares, os santos são anônimos e gostam de permanecer anônimos. Os santos são discretos. E eu sei que esse meu irmão, amigo, não vai gostar do que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer assim mesmo.
Amigo é para fazer essas coisas que o amigo não gosta. E eu leio para o meu irmão João Alexandre Fabossi, e personalizando nele a homenagem a todos os presbíteros que nos deixam, essa carta e essa placa que entregamos a todos. Ao irmão João Alexandre Fabossi, com imensa gratidão, a IBAB reconhece sua vida íntegra e piedosa, seu compromisso com a Igreja de Jesus e o Reino de Deus, e sua atuação no presbitério IBAB, que muito colaboraram para a edificação de uma igreja viva, abençoada e abençoadora. Que o eterno amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre você e sua família, agora e sempre. Igreja Batista de Água Branca, Presbitério IBAB. Eu fiz questão de identificar o João Alexandre como representativo desse momento, porque servimos juntos na governança da IBAB, estamos servindo juntos há 30 anos. E eu posso testemunhar que nesses últimos 30 anos, não é força de expressão que eu vou lhes dizer, eu não tomei nenhuma decisão da minha vida pessoal e ministerial sem ouvir, sem consultar e sem repartir esse caminho com esse meu irmão. Um homem de Deus, um conselheiro, um amigo. E eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão pela sua vida, John. Que Deus te leve. Seja feliz, você e sua casa. Obrigado. Celso, obrigado. Por favor. Esse foi um beijo estalado. Eu queria convidar vocês a se colocarem em pé e vamos orar e vamos abençoá-los. A vocês que chegam, Juninho Brandão, Robinson Jacinto, Mariane Tavares, Edilene, Modesto, Ednilce Duran e Otávio Canai. Sejam bem-vindos e abençoados entre nós. Oremos. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela tua forte mão que deu origem e tem sustentado essa igreja que é tua e que nos nossos corações ocupa o nome de IBAB. Obrigado, Senhor, por essa história. Obrigado, especialmente nessa manhã, pelos homens e mulheres que servem entre nós, em tantas atividades, em tantos movimentos, todos os dias, todas as horas, não apenas no que fazem, mas porque carregam no coração essa vocação de servir a tua igreja, servir ao corpo de Cristo, como quem serve de fato ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. E te agradecemos de modo particular a vida do João Alexandre, do Celso, do Elias, do Wagner, do pastor Samuel. Celebramos com gratidão a vida de cada um desses irmãos e rogamos que a tua mão os cubra, os acompanhe, os abençoe, os leve para um futuro de felicidade, de esperança que somente o Senhor pode conceder. Recebe toda a glória devida ao teu nome, e na tua graça maravilhosa, honra estes irmãos e suas casas,
com o melhor do céu, desde agora e para sempre, em Cristo Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Obrigado. Amém. Eu quero ler a palavra de Deus com você nessa manhã. E no seminário a gente brinca que existem sermões que são de 3 pontos, em que o pastor, no primeiro ponto, lê o texto, no segundo ponto ele vai embora do texto, e no terceiro ponto ele nunca mais volta para o texto. Então, esse é um sermão de 3 pontos. Eu quero ler o texto para que ninguém diga que eu fiz um sermão sem texto. Então eu vou ler o texto, a pretexto, vou embora do texto e fazer o meu sermão. Mas o texto bíblico que trago no coração para usar como ponto de partida para a nossa meditação dessa manhã é o texto da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, o versículo 18, que encerra a carta, na verdade, e é uma recomendação de Pedro, o apóstolo, para todos nós, e ele diz simplesmente: cresçam, cresçam, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que o Espírito de Deus nos conduza no nosso caminho pela palavra de Deus. Nesses últimos dias, eu tenho meditado e me tem chamado a atenção um chamado de Deus, uma convocação, uma interpelação de Deus para mim, que quero repartir com você. Outro dia me surpreendi perguntando: quando eu falo comigo mesmo, quem fala com quem? Já parou para pensar nisso? Quando você fala com você mesmo, quem está falando com quem? Por exemplo, no Salmo 42, em que o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, você ainda vai louvá-lo. Por que estás abatido, ó minha alma? Esse falar consigo mesmo é um solilóquio. Então, no solilóquio, quem fala com quem? É como se tivéssemos duas personas que nos habitam. Uma persona está abatida e a outra está conversando com ela. Uma está com medo, a outra está conversando com ela. Uma está ansiosa a respeito do futuro, está com raiva, está indignada, sentindo-se injustiçada. Uma está decepcionada com Deus. Uma está impaciente. A outra
está consolando, confortando, exortando, chamando a atenção. Uma está pensando em fazer o ilícito, a outra está advertindo. Tem certeza que você vai fazer isso? Tenho, não tem ninguém olhando. Ué, mas só porque não tem ninguém olhando você vai fazer? Mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo? Quem está conversando com quem? Então cresceu para mim o discernimento, e eu não sei se o que eu vou dizer confere com você, mas eu trato esse diálogo dentro de mim como o Cristo que vive em mim, conversando comigo mesmo. Ou mais precisamente, o meu eu em Cristo, conversando comigo mesmo. Ou se você conseguir redigir aí e assimilar isso, o meu eu crístico, conversando comigo mesmo. Quando o apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele não está descrevendo um fenômeno de despersonalização. E ele não está descrevendo um fenômeno de abafamento, como se o Cristo viesse e se apoderasse da consciência dele, Paulo, da vontade dele, Paulo, das emoções, dos raciocínios, das reflexões, dos sentimentos e das emoções. Não é um Cristo que veio e agora Cristo tomou conta, não é uma possessão crística. Não, o Cristo que vive em mim é este eu, existe uma dimensão em mim que é crística. Ou se você quiser lembrar dessa expressão que ele usa, escrevendo à igreja de Corinto, a segunda carta, ele diz, olha, o nosso homem exterior, ele se degenera, ele envelhece, ele apodrece. Mas o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Então eu estou construindo para mim essa noção de que existe um eu em mim, que é o eu maduro em Cristo, que luta contra um outro eu dentro de mim. Como diz o apóstolo Paulo, o velho homem e o novo homem. O novo homem fala com o velho homem. E quanto mais alinhado está o velho homem ao novo homem, esse velho homem, ele é redimido, restaurado, curado, ele é amadurecido, aperfeiçoado. Esse velho homem, ele está em Cristo, sendo transformado à imagem do próprio Cristo. E quando o velho homem está nesse caminho de conformação ao novo homem, e quanto mais próximo do novo homem, mais inteiro, mais pleno, mais saudável, mais realizado, mais satisfeito, mais feliz eu estou. Por exemplo, Paulo diz que o espírito luta contra a carne. É uma outra forma de falarmos isso. Paulo diz, deixem-se controlar pelo Espírito Santo. Então é essa dimensão minha que está em conflito dentro de mim, que eu estou chamando o meu eu crístico. O meu eu crístico. Falando com o meu outro eu, que reluta em se conformar ao Cristo, que discute com o Cristo, que reclama com o Cristo, que murmura, que age de modo contrário ao Cristo. Então é o meu eu crístico.
E quando eu leio Pedro dizendo cresçam, é isso que eu estou entendendo. Deixe o Cristo tomar conta de você, no sentido de assenhorear-se de você, para conformar você a Ele. Você não deixa de ser você, mas você tem a estatura dele, a maturidade dele, a mente dele, o jeito de sentir a vida, de ler a vida, de agir, os desejos, os impulsos de vontades. Você tem nojo das coisas que ele tem nojo, você fica indignado com as coisas que ele fica indignado, você fica apaixonado pelas coisas que ele é apaixonado. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. E isso me parece ser uma forma de descrever a nossa experiência religiosa e a nossa experiência espiritual. Porque a nossa experiência espiritual não é uma experiência religiosa ritualista, legalista ou dogmática. Isto é, não tem a ver com as nossas crenças e dogmas, não tem a ver com os nossos comportamentos morais exigidos. Olha, crente não faz isso, faz aquilo, crente não vai em tal lugar e vai em outro lugar, crente não tem a ver com moralidade e não tem a ver com ritual, não tem a ver com frequentar atividade religiosa. A nossa experiência espiritual tem a ver com esse crescer, e esse crescer do eu crístico dentro de nós. A pergunta é, por que nós intuímos, desconfiamos, constatamos, ou até mesmo nos confrontamos com o fato de que, ai Deus que me perdoe, a maioria das pessoas não cresce, não cresceu, mantém uma frequência ritualística, tem um certo comportamento, pelo menos público, razoável, e acredita as doutrinas certas, mas não tem Cristo. Por exemplo, quando eu digo, olha, eu vejo Cristo em você. Para quantas pessoas você pode dizer isso assim, dizendo mesmo, de verdade? Eu vejo Jesus em você. Se você dissesse, olha, fulano de tal é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Quantas pessoas tem na sua rede de relações que você diria isso? Que nós conhecemos muitos crentes, nós conhecemos. Nós conhecemos muitos evangélicos, nós conhecemos. Agora, quantas pessoas em quem o Cristo foi formado e a identidade determinante dessa pessoa é crística? Então eu queria compartilhar a partir de agora 4 coisas que eu aprendi na minha vida sobre este crescer, sobre crescimento espiritual. A primeira coisa que eu aprendi é que o crescimento espiritual não é instantâneo, é processual. O crescimento espiritual não acontece no estalar de dedos. Não acontece em uma experiência única e definitiva. Pá, cresci. O sujeito se converteu, teve um encontro com Jesus, entregou a vida a Jesus e naquele mesmo instante sofreu um arrebatamento espiritual e foi completamente transformado, virou uma outra pessoa completamente diferente. Sim, há mudanças na conversão e mudanças percebidas, mas o
crescer, esse eucrístico em nós, ele não acontece de um dia para o outro, não acontece num culto de fogueira, não acontece numa conferência de avivamento, não acontece numa visita no monte, não é assim, não acontece uma vez só. É um caminho. A palavra de Deus diz, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós somos transformados pelo Espírito Santo de glória em glória. O autor do livro de Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós vamos crescendo na nossa vida. E por isso nós encontramos algumas pessoas e nos deparamos com dimensões de suas vidas, determinados comportamentos, determinadas posturas, determinadas palavras, que denotam que o crescimento está em processo. E aí corremos o risco de dizer, está vendo, não é crente. Não, mas está crescendo. Mas tem áreas que precisam ser postas sob o domínio do Espírito Santo. O ministério da IBAB, por exemplo, como o CR, o Celebrando a Recuperação, é um caminho muito interessante para isso, em que cada pessoa identifica na sua vida uma área que quer submeter ao senhorio de Jesus Cristo e dar atenção específica. Um vício, uma codependência, uma relação de infantilidade, de submissão a abuso, um hábito, uma propensão determinante de expressar-se, por exemplo, eu minto demais, meu Deus, eu sou fofoqueiro, eu sou linguarudo, eu não guardo segredo, eu falo demais. E aí vai se identificando, e vai se colocando uma coisa de cada vez, uma área de cada vez, com um processo de amadurecimento, que não é automático, como eu disse, é um processo, é processual. Esse crescimento, em segundo lugar, ele não é intelectual, é experiencial. Não é saber mais a respeito de Deus. Não é sobre Deus. Não é sobre Jesus Cristo. É com Deus. É com Jesus Cristo. Marcos capítulo 3 diz que Jesus chamou 12 homens para que estivessem com Ele. Com Ele. Para que vivam experiências. O Salmo 34, o salmista diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Prove, experimente. Experiência de primeira ordem, não ouvir experiências de outras pessoas com Deus, mas eu ter as minhas experiências com Deus. Aí você pergunta, mas Ed, como é que eu posso ter experiências com Deus? Observe-se e observe a manifestação, a providência, a interpelação, a presença, o socorro de Deus na sua vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu descobri que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando sou fraco, então eu sou forte. Eu tenho um espinho na carne, eu pedi para Deus me livrar desse negócio, mas Ele disse que não ia me livrar, e Ele disse para mim, a minha graça te basta. A inteligência disso é que Paulo tinha um conflito espiritual, alguma coisa que o machucava, que o feria, e ele diz a Deus, me livra disso, e Deus diz assim, não vou tirar, porque é isso que mantém você de joelhos. Se eu tirar isso aí, você não ajoelha mais. Qual a área da sua vida mantém você de joelhos?
Qual o pecado que tenazmente te assedia? O que é que você pensa, sente, faz ou deixa de fazer que faz você se envergonhar de você mesmo? É aí que Deus está trabalhando. Exatamente aí. Como você relaciona diretamente as coisas que acontecem na sua vida com as suas orações? Há um mestre espiritual que disse que as coincidências acontecem mais quando eu oro. Interessante, né? As coincidências acontecem mais quando eu oro. Tem acontecido coincidências na sua vida aí, minha irmã? Meu irmão? Você consegue relacionar as coisas que você vive com as orações que você faz, de tal maneira que você perceba que o que está acontecendo é resposta das suas orações? E Deus tem um senso de humor, viu? Pede paciência para Ele, que Ele te coloca numa fila. Então, cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele ouve. Sabe que as pessoas dizem assim que não oram porque Deus não responde oração. Não é verdade. As pessoas não oram porque Deus responde. E elas têm medo de pedir, porque Ele responde. Está com raiva de alguém? Ajoelha no seu quarto e pede para Deus encher o seu coração de compaixão, de misericórdia e de perdão. Ah, não quero, eu quero mais é que vá para o inferno. Ajoelha. Relacione as situações, as circunstâncias, as suas vivências com as suas orações. Isso chama experiência com Deus. E você cresce a partir destas experiências com Deus, e não coisas que você fica sabendo, lendo, estudando. Não é mais um estudo bíblico que você precisa. O que você precisa é um amasso de Deus na sua vida. Aí Ele se manifesta. É na sua fraqueza, é na sua derrota, é no seu fracasso, é na sua dificuldade, é no seu problema, é no seu conflito, é na sua crise. É aí que Deus se manifesta. A grande oportunidade de Deus é quando estamos em aflição e sofrimento. É a grande oportunidade de Deus. E essa é a hora, e esse é o lugar, o ambiente e a zona de experiência com Deus. Então aproveite isso com todas as forças que você tem. Terceira coisa que eu aprendi é que o crescimento, ele não é individual. Ele é relacional. Ninguém cresce sozinho. A palavra de Deus diz que nós fomos batizados em Cristo, formando um corpo. Quando você se encontra com Cristo, Ele não vincula apenas a sua vida a Ele, ou Ele à sua vida, mas Ele vincula você ao corpo dEle, ao corpo de Cristo. A igreja, a comunidade, a comunhão de todos aqueles que já acordaram para o fato de que existe um eu crístico a crescer. Existe um eu crístico que precisa assumir. Nem todo mundo acordou para isso. Se eu pudesse dizer assim, eu diria assim, a igreja de Jesus é a comunidade dos que acordaram para o fato de que existe um eu crístico que precisa crescer. Encontre essas pessoas. Paulo apóstolo diz que nós experimentamos o amor de Deus, a largura, altura, profundidade, comprimento, juntamente com todos os santos. Ninguém cresce sozinho. A nossa caminhada espiritual é comunitária. Pergunta para você: sabe aquela coisa que você tem vergonha em você mesmo? Alguém mais sabe? Não?
Você não vai se livrar disso. Tem alguma coisa em você que está pesando? Sabe o que a Bíblia fala? Confessem as suas culpas uns aos outros, para que vocês sejam sarados, curados, libertos, restaurados. E confessar não é contar. Eu chego e falo assim: ô Mal, estou roubando uma grana lá da Ibabe. Estou super mal com isso. Estou chateado, envergonhado. Aí ele diz: ah, que bom que você me contou. Aí dali a 3 meses, e aí Ed, como tá? Ah, continuo. Continuo roubando. Mas já confessei o meu pecado. Não é isso que é confessar. Confessar é o seguinte: eu estou roubando. Já tentei parar de roubar e não consegui. Sozinho eu não consegui. Somente com a minha oração e o meu jejum e tal, que eu fiz mais ou menos, não consegui. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém. Eu estou me afundando. Eu preciso estender a mão para que alguém me puxe desse lamaçal onde eu estou. E isso é confessar. A confissão é uma súplica. E se tem alguma coisa na sua vida na qual você está se afundando, o eu crístico está enlameado em você, essa superação acontece nas relações profundas de amizade espiritual, nas relações de confiança. As relações de confiança nossas são tão escassas que a gente paga gente para a gente confiar. A gente paga o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, paga o pastor, paga o advogado. Mas a palavra de Deus diz que relações de amizade profunda, de confiança espiritual, são necessárias e imprescindíveis para o nosso crescimento, para que o eu crístico se manifeste em nós. A quarta coisa que eu aprendi sobre crescimento espiritual foi que o crescimento, ele não é automático, ele é intencional. Intencional. Precisa de método, disciplina, dedicação de tempo. Senão você não vai crescer. Ninguém cresce com boa intenção. Minha mãe me ensinou isso desde sempre. De boa intenção, o inferno está cheio. Esse ano vou emagrecer. E você fez o quê? Esse ano vou aprender um outro idioma. Esse ano eu vou cultivar mais relacionamentos. Tem que ter intenção, tem que ter planejamento, tem que ter método, tem que ter disciplina, senão você não vai crescer. O crescimento tem a ver com compromissos que nós assumimos e hábitos que nós cultivamos. Paulo apóstolo diz o seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio correm atrás de uma coroa perecível, mas nós corremos para ganhar uma coroa imperecível. E ele diz: e eu então submeto o meu corpo à disciplina de um atleta olímpico. Tem decisões que você precisa tomar, horários que você precisa reservar, ajudas que você precisa buscar, conselheiros, orientadores, gente que pode te ensinar a fazer esse caminho que você nunca fez. Não é intenção. Você não vai crescer no seu sofá de olhinho fechado dizendo: Deus me ajuda. Não vai. Tem que se levantar e tem que se mexer. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: exercita-te na piedade. O exercício na piedade, a palavra que ele usa ali é ginásio.
Ginásio é a figura do atleta disciplinadamente cuidando de si. Portanto, meu desafio a você nessa manhã, e a minha partilha com você nessa manhã, é esse testemunho de que Deus está me chamando nessa dimensão. Eu estou ouvindo Deus dizer para mim: Ed, cresça. Cresça. Eu quero mais Cristo na sua vida, eu quero ver Cristo na sua vida. Eu quero ver mais. Cuide desse processo, Ed. Não é no estalar de dedos e não é só indo no culto de domingo. Não é numa experiência única, é um processo. Ed, cresça. Quero ver mais Cristo na sua vida. Não é automático, não. É intencional. Cresça. Tenha coragem de pedir ajuda, de encontrar pessoas, estender a mão, seja humilde. Cresça. Não fique sozinho. Cresça. Eu testemunho para você o que eu estou ouvindo de Deus e compartilho com você na expectativa de que você também ouça. Coloque de lado as suas crenças, as suas doutrinas, o que você sabe do Evangelho. Coloque de lado a reputação pública que você tem como uma pessoa respeitável. Coloque de lado os seus hábitos religiosos de participação nas atividades da sua comunidade religiosa. Coloque isso de lado, porque não é disso que nós estamos falando. Sente-se para uma conversa profunda com Deus e com Jesus e peça para o Espírito de Deus falar para você o quanto de Cristo tem na sua vida e deixe que Ele amorosamente diga a você: vem comigo, eu quero viver em você, eu quero transformar você, eu quero te encher de plenitude, de satisfação, te encher de realização, eu quero te lavar e te fazer crescer, te fortalecer, te aperfeiçoar. Vem comigo. Vai doer, mas é bem menos do que as dores de não crescer. Vai doer, mas dói bem menos do que as dores da infantilidade, da displicência, da imaturidade espiritual. A vida bate muito na gente, pessoal. E Deus está falando para nós: vamos crescer, que vem a vida. Ela vai bater e nós estamos fortes, estamos seguros, estamos estáveis, estamos serenos, estamos em paz, porque estamos crucificados com Cristo. E isso para nós não significa morte, significa o poder da ressurreição em nós. Estamos crucificados com Cristo, e o Cristo ressurreto vive em nós. Amém.